Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui então dando continuidade no nosso Clube do Livro de 2022 com o nosso livro A Conquista da Felicidade do Bertrand Russell. Aproveitando o momento blogueirinha aqui, curte esse vídeo, aperta o sininho ali para poder receber as atualizações, né, do Clube do Livro, e também quem quiser compartilha com seus amigos se você está gostando desse conteúdo, para a gente poder atingir mais pessoas e construir o conhecimento juntos, tá bom? Continuando então, nós vamos entrar agora no capítulo 4, que fala sobre tédio e excitação, tá? Nós vamos falar sobre o capítulo 4 e sobre o capítulo 5. No vídeo anterior, eu dediquei um pouquinho mais sobre a competição e nesse vídeo a gente vai conseguir englobar novamente 2 capítulos, tá bom? Vocês estão gostando? Vão falando aqui para mim nos comentários e nos e-mails. Recebi e-mail também, tô me sentindo, tô me achando. Mas tô gostando muito das sugestões de vocês, tá? É bem importante. E nesse capítulo nós vamos falar então sobre tédio e excitação. É importante destacar que o Bertrand ele coloca que o contrário do tédio é a excitação e não o prazer, tá? E o Bertrand ele faz críticas contundentes, bem incisivas, sobre o fato das pessoas não saberem passar pelo tédio. E que muitas vezes, pelo fato das pessoas não saberem passar pelo tédio, que faz parte da vida, as pessoas fogem desse tédio buscando excitações cada vez maiores. Então vai buscando excitação, 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 até que essa excitação abre porta para vícios, né? E vícios no sentido aqui ruim, que pode ser drogas, vício em remédio, vício em bebida, enfim, qualquer vício que nos tire da nossa coerência mental, digamos assim, né? Então, na opinião do Bertrand, esses vícios eles são produtos das fugas que as pessoas empreendem para não ter que lidar com o tédio cotidiano. Porque geralmente esses vícios vão levando as pessoas cada vez mais para o buraco, ao invés de tirá-las de lá, né? Então, o Russell, durante a leitura desse texto, deu para ver que ele se posiciona muito firmemente contra qualquer elemento ou hábito que diminua a consciência ou que diminua a vontade de agir, porque muitos desses vícios deixam as pessoas entorpecidas, e se fossem vícios que ajudassem a elevar a consciência, que ajudassem a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, ele não levaria a pessoa para o buraco. Vocês não concordam? Interessante, né? Essa análise do Bertrand. Então, depois dessa explanação geral, vamos começar propriamente aqui no capítulo, tá? Então, pode ver que eu botei ali na figurinha um menino emburrado, assim, entediado, né? Então, ele coloca para nós o seguinte, que o tédio, como fator da conduta humana, recebe, ao ver dele, muito menos atenção do que parece, tá? E ele coloca o porquê que ele acha que recebe menos atenção. Ele fala aqui que um dos aspectos do tédio consiste no contraste entre as circunstâncias atuais e algumas outras circunstâncias mais agradáveis, que abrem caminho de forma irresistível na imaginação. Outra condição fundamental é que as faculdades da pessoa não estejam plenamente ocupadas, né? Então, o Bertrand, ele coloca aqui para nós, vou colocar a figurinha aqui, que eu acho bem importante essa colocação dele do contraste, que o tédio, ele nos faz valorizar os momentos de excitação, os momentos que nós estamos vibrando em outro padrão emocional, né? E eu acho importante essa colocação dele aqui, porque quando nós estudamos outras vertentes filosóficas, elas também dizem que a elevação da nossa consciência, ela se dá no contraste, né? Que, por exemplo, a gente não veria o preto, por exemplo, se a gente enxergasse tudo branco, a gente não teria nem consciência do que seria a cor preta, se não existisse a cor branca para poder dar esse contraste, né? Então, o contraste entre as duas cores faz a gente enxergar as duas. E assim a filosofia faz esse paralelo sobre a elevação de pensamento e a criação de ideias, né? Que pensamentos diferentes, culturas diferentes, faz a gente elevar a consciência, ou deveria ser assim,
né? O problema e muitas das críticas das pessoas à forma como o mundo está estabelecido hoje em dia, e eu me junto a esse coral aí de pessoas que fazem a crítica às redes sociais, é em razão do algoritmo, né? Porque o algoritmo, ele justamente faz o quê? Ele faz com que você siga somente as pessoas que pensam como você. Então vai criando uma bolha, né? No qual você não tem muito ali abertura para ideias, para pessoas que pensam diferentes de você, para poder criar um senso crítico, né? Então, se a gente se comunica e só curte, só segue, se o algoritmo ali das redes sociais reforça isso, somente pessoas que pensam como nós, como é que funciona uma democracia ou um pensamento crítico, ou um debate político, cultural, religioso de ideias, né? Então, isso aí é uma reflexão para um outro momento, mas já fica aqui uma pontinha do que o Bertrand está colocando aqui para nós, né? Que o TED também proporciona isso, né? A gente fazer uma reflexão acerca de certas coisas. E ele coloca essa questão do contraste e a questão do tédio, que ele coloca aqui, outra condição fundamental é que as faculdades das pessoas não estejam plenamente ocupadas. Então ele falou, né, um dos aspectos fundamentais do TED é a questão do contraste, explanei aqui, e outra condição é que as faculdades, né, os pensamentos das pessoas não estejam completamente ocupados. E eu não sei se vocês já ouviram falar de um termo que se chama ócio criativo, que é uma expressão que foi criada pelo italiano Domenico De Mais. Eu estudei muito não, mas estudei Domenico na faculdade, né? Eu sou formada em comunicação social. E nesse livro, O Ócio Criativo, até vou colocar aqui para vocês terem a referência aqui. O Domenico, ele explica que um tempo livre ou um equilíbrio melhor entre trabalho, estudo e descanso, que o descanso é fundamental, ele favorece a criatividade, tá? Inclusive esse termo ócio criativo, esse livro do Domenico, ele é um best-seller, tá? Então, 70 anos depois do livro A Conquista da Felicidade, né, que foi escrito pelo Bertrand Russell, nós temos um escritor italiano que concorda com o Russell nesse sentido, que o ócio ele é importante para o desenvolvimento da criatividade e para o desenvolvimento do senso crítico, né? O ócio aqui eu estou encaixando também nessa questão do tédio, né? Nesse tempo um pouco mais tranquilo, sem tanta excitação, sem grandes emoções, né? E daí, para poder justificar esse pensamento aqui do Russell, ele coloca para nós, ele faz um apanhado histórico, dizendo que na época que nós éramos caçadores-coletores, não tinha muito tempo para a gente praticar o ócio, né? Até porque nós estávamos focados na vida em grupo, na segurança, na caça e na coleta. Mas depois que a agricultura foi inventada, a vida começou a se tornar um pouco mais previsível, né? E em certos momentos, o tédio, o ócio, ele fazia parte, era uma parte natural do nosso cotidiano, né? E para ilustrar isso, ele dá um exemplo aqui da monotonia do inverno numa aldeia medieval. Me deu um ruim só de ler, né? Porque imagina, se bem que eu acho que até eu ia me sair bem, né? Porque como eu gosto de ler, eu gosto de coisas mais manuais, eu acho que até me sair bem. Mas no inverno, gente, a pessoa aqui, eu não sou bichinho do inverno, não me crio. Mas ele coloca assim: imaginemos a monotonia do inverno numa aldeia medieval. As pessoas não sabiam ler nem escrever, usavam apenas velas à noite, a fumaça de seu único fogo enchia o único aposento da casa que não estava espantosamente frio. Os caminhos ficavam intransitáveis, de modo que quase nunca se viam pessoas de outra aldeia, né? Aí tem, é claro, o humor aqui do Bertrand Russell, que ele fala: não chego a duvidar de que o tédio contribuiu em grande medida para a caça às bruxas, o único esporte que então animava as noites de inverno, né? Então fica a crítica aqui do Bertrand sobre as caças às bruxas e que eram as pessoas com cabeça vazia sem utilizar o ócio para uma coisa um pouco mais frutífera, né? Então ele coloca aqui: agora sabemos, ou antes acreditamos, que o tédio não faz parte do destino natural do homem, mas sim que pode ser evitado se nos empenharmos em buscar excitação, né? Então, ou seja, pelo fato da vida moderna
propiciar, e ele vai falar muito disso, de distrações, a gente acha que você, principalmente no sistema capitalista, você estar no tédio, você estar no ócio, você não está sendo produtivo, que isso é uma coisa ruim, né? Então ele coloca aqui, a gente acredita que não faz parte do destino natural do homem ter períodos de tédio, ter períodos de ócio. E pelo fato dessa cultura, né, colocar que nós temos que ser produtivos 24 horas por dia, o homem busca cada vez mais a excitação, né? Então ele diz que o mundo moderno ele possibilita muitas formas de excitação. E conforme a gente vai escalando, né, vai aí subindo na escala social, a gente vai tendo acesso a uma excitação mais intensa, porque quanto maior o poder aquisitivo de uma pessoa, maior é o poder de consumo, né? Então ele fala que ele coloca assim, aqueles que não têm dinheiro suficiente para trabalhar tem como ideal de vida, muitas vezes, uma vida completamente livre de tédio, né? E aos olhos do Russell, ele fala, isso é utopia, né? Porque o ser humano precisa ter tédio, faz parte da vida, né? A natureza, ela tem momentos, cresce lentamente, às vezes acelera, mas muito da natureza se desenvolve lentamente. Olha quantos anos aí a gente fala sobre evolução, levou para acontecer, né? E a gente é muito imediatista, né? E o problema, o Russell fala, justamente está em tudo isso, né? Que é porque nós consideramos o tédio uma forma ruim, uma forma de mal, né? E para ele existe dois tipos de tédio, que é o tédio frutífero e o tédio ridículo. Eu gostei das nomenclaturas que ele deu, né? Então ele fala: não devemos considerar o tédio algo absolutamente mal, porque existem dois tipos de tédio, um deles frutífero, enquanto o outro se mostra ridículo. E ele fala que o frutífero se baseia na ausência do uso de drogas, né? Ao passo que o ridículo consiste na ausência de atividades vitais, né? Ou seja, a gente não faz atividades que são inerentes ao crescimento do ser humano, que a gente veio aqui nesse mundo para crescer, evoluir, se tornar a nossa melhor versão, né? Pelo menos é nisso que eu acredito e é que muito do que a filosofia acredita, né? E para falar dessa questão do tédio, né, que ele citou aqui dois modelos, eu vou citar um trecho maior aqui do que o Bertrand ele fala, né, para ilustrar essa questão do tédio frutífero e tédio ridículo, né? Ele fala aqui: uma vida demasiadamente repleta de excitação é esgotante e para mantê-la precisamos sempre de estímulos cada vez mais fortes para conseguir a excitação que chegou a ser considerada a parte essencial do prazer. Uma pessoa habituada a excessos de excitação é como uma pessoa viciada em pimenta, que acaba achando irrisório uma certa quantidade que deixaria qualquer outra pessoa cuspindo fogo. Evitar o excesso de excitação sempre traz um certo grau de enfado, mas tal excesso não só prejudica a saúde, como também embota o paladar para todo tipo de prazeres gustativos, substituindo essas satisfações orgânicas profundas por simples cintilações, substituindo a sabedoria pela habilidade e a beleza pelas surpresas picantes, né? Então ele fala aqui que um certo grau de excitação ela é saudável, mas como quase tudo na vida, trata-se de um grau de quantidade, né? O quanto a gente deve dosar essa excitação, né? E ele coloca aqui essa frase, deixa eu ver onde é que está. Frase que desapareceu, a minha frase. Não sei onde é que está. Minha frase desapareceu, gente. Vamos ver. Ele coloca aqui, ó. Todos os grandes livros contêm partes aborrecidas e todas as grandes vidas contaram com períodos sem nenhum interesse, né? Então essa é a dica do Russell que ele fala para nós. A vida não é só excitação, né? Principalmente nesse mundo de redes sociais, as pessoas só postam as coisas legais. Agora o pessoal tomando café lá, escovando o dente, botando pijama, essas coisas ninguém coloca. Então toda a vida tem a parte tediosa. E é o que ele coloca. Às vezes os grandes livros também contêm partes aborrecidas. Qualquer grande
grande obra clássica, ele fala. Então é por isso que é importante ler todo o livro, né? Passar a fase chata para chegar na parte boa, né? Vamos colocar dessa forma assim. Então, essa é uma grande sacada do Russell que eu também levo para minha vida, assim. A gente saber passar pelos momentos bons e ruins. E claro que para isso a gente precisa ter um propósito de vida bem definido. Aqui no caso dele é como conquistar a felicidade, né? Tendo um propósito bem definido, fica mais fácil a gente passar por esses momentos, né? E a gente consegue ir além, tá? E depois, o Bertrand, ele coloca para nós aqui, deixa eu só ver, ele coloca para nós que nenhum êxito é possível sem trabalho persistente, constância e perseverança. Eu sempre falo disso nos meus posts, né? Da necessidade da gente falar sobre constância e perseverança. Então, nenhum êxito é possível sem trabalho persistente, tão absorvente e difícil, e isso nos deixa pouca energia para as formas de diversão mais fatigantes, à exceção das quais servem para recuperar as energias físicas durante os feriados, né? Então, ele fala que a capacidade de suportar uma vida mais ou menos monótona devia ser adquirido na infância. Então agora o Russell ele vai falar sobre a educação infantil. E me tocou profundamente essa parte, até porque eu tenho uma criança de 4 anos e eu achei bem interessante, né? Porque ele fala da primeira infância. E lendo o que o Russell está falando, para mim parece que ele está falando do século que a gente vive, tá? E a forma como ele orientou a educação infantil me lembrou muito da disciplina positiva, que eu busco na educação infantil também aqui em casa e depois eu vou comentar, tá? Então ele fala aqui que a capacidade de suportar o tédio teria que ser uma característica adquirida na infância. Ele fala aqui que os pais modernos preparados, pais modernos? Vamos lá. Os pais modernos são culpados nesse particular, porque proporcionam aos filhos demasiadas distrações passivas, como espetáculos e guloseimas, e não parecem dar-se conta da importância que tem para a criança o fato de um dia ser igual ao outro, excetuando naturalmente as ocasiões especiais. Em geral, os prazeres da infância deveriam ser aqueles que a criança conseguisse extrair de seu ambiente com um pouco de esforço e criatividade, né? Eu achei interessante o Russell ir para esse lado, porque na disciplina positiva, né, eu vou colocar aqui também, é um dos livros que eu li e eu aplico, e impressionante quando a gente tem conhecimento, faz diferença, né, aqui para nós. Faz diferença na criação dos nossos filhos a gente ter mais entendimento de como funciona os nossos pequenos, né? Então, esse livro aí eu já li, tem esse aqui também, que é de 3 a 6 anos, porque meu filho está com 4 anos agora, então, né, esse livro vocês vão ver que é tudo cheio de marcação, como todos os meus livros. Esse livro, sigam essa mulher na rede social, fazendo um merchan gratuito, mas ela publica muita coisa gratuita e ela segue também a disciplina positiva e ela tem uma metodologia, né? Então a Nanda Perin, ela é ótima e tem outros livros de disciplina positiva que eu tenho ali também, não vou mostrar todos aqui, né? Mas eu acho interessante, me pergunto às vezes o que o Bertrand falaria hoje de nós, das crianças tão imersas nas redes sociais, né? E com acesso tão cedo a brinquedos tão tecnológicos, né? E tem pessoas que dão celular, eu não estou recriminando, não estou fazendo juízo de valor, né? Mas pessoas que dão celular para as crianças a todo momento, sem um controle parental, né? Que a gente fala. Então, acho interessante quando ele vai para esse lado, porque a disciplina positiva fala que a criança ela tem que ter previsibilidade, tem que ter a parte do tédio, da monotonia, do ócio criativo, para ela poder se desenvolver. E quando nós damos tudo, celular, brinquedos de última geração, a gente tira a capacidade dela de se desenvolver e de se conhecer muitas vezes de uma forma criativa, né? Então foi como eu falei, eu tenho uma criança de 4 anos aqui em casa e a gente faz um esforço tremendo para não dar celular e os brinquedos assim de última geração. Mas ele inevitavelmente ganha, né? Porque ele tem avós, amigos que dão esses presentes em aniversário, ocasiões especiais. Então a gente trabalha muito que a disciplina positiva fala, que é os combinados. Eu explico quando é que pode ser usado esses brinquedos, o cuidado que tem que ser esses brinquedos. Para entrar brinquedo novo, tem que sair brinquedo que ele não está usando, doação, para dar para outras crianças, né? E aqui a gente foca muito em livros de atividade, né? Que eu trabalho muito Montessori aqui em casa também. Então a gente foca em muitos livros de atividades
atividades infantis, quando eu faço os meus recebidos pagos, geralmente o pessoal pergunta, nossa, mas tem livro de adesivo infantil? Eu falei, todo mês chega livro aqui, o meu filho tem mais livro que eu, quase, eu acho, tá? E a gente foca muito nessas atividades manuais, né? Adesivo, cola, massinha, né, brinquedos, Lego, montar, né, porque daí desenvolve, tem aquele pequeno engenheiro que é de madeira, né, ele tem também. Então tem gente que me pergunta, quando chega os adesivos, por exemplo, meu filho, um livro de adesivo para ele dura às vezes 3 meses, porque ele pega os adesivos, cola de escola, aí ele pede para mim, mamãe, cartolina, porque ele vai lá, monta uma outra história, tira esses adesivos dessa edição Usborne, é legal, porque você pode colar e descolar várias vezes, e é por isso que eu compro dessa edição. Porque você pode colar e descolar várias vezes. Então ele exercita a criatividade e bola 1000 histórias. Ele faz livros, sabe? Daí ele pega a massinha, junta os adesivos com a massinha, vira uma confusão. É uma bagunça, tá? E muitas vezes eu confesso para vocês que seria muito mais fácil dar o celular. Por causa da bagunça e limpar tudo. E eu saio com aquele kit, né? Cola, livro, não sei o que, nananã, e bloquinho de montar. Mas eu prefiro 1000 vezes dar isso para ele e como última alternativa o celular. Não vou dizer que eu não dou, gente, porque ele ganhou o celular, tá? Da avó. Mas ele usa muito pouco, tanto que ele quase não pede celular. Agora que ele começou a pedir um pouco, tá? Mas eu acredito muito nisso que ele fala, que a gente tem que focar na educação na infância, né? Platão falava, educai os homens, educai as crianças para não punir os homens, né? E eu levo isso muito a sério, assim, né? Eu acho que muitas das coisas a gente resolveria se a nossa educação infantil como um todo fosse melhor. Beleza? Feito esse parente, tá? Vou falar agora sobre uma observação poética que o Russell fala sobre o ser humano, né? Ele fala aqui: somos criaturas da terra, nossa vida faz parte da vida da terra e nos nutrimos dela. Assim como as plantas e os animais, e o ritmo da vida da terra é lento. O outono e o inverno são tão imprescindíveis quanto a primavera, e o verão, o descanso é tão necessário quanto o movimento. Para a criança, ainda mais do que para o homem, é preciso manter algum contato com os fluxos e refluxos da vida terrestre. Olha, gente, o Bertrand sendo poético. Opa, errei aqui, né? Nosso Bertrand sendo poético, é isso mesmo, né? E é o que ele fala aqui realmente do ócio, a gente saber que assim como a natureza tem fluxos contra refluxos, né? Tem esse pulsar, recolhe no inverno, no outono, expande na primavera, no verão, e a gente, pelo fato de estar em centros urbanos, ele faz uma crítica que a gente se afastou desse fluxo da natureza e a gente perdeu a referência de saber que o desenvolvimento lento, praticar o ócio criativo, esse tédio, também é importante, que ele faz parte da vida, né? E que você estar nesse momento, né, nesse momento de introspecção, não quer dizer que não está havendo desenvolvimento, né? Eu gosto dessa referência que ele faz, acabei não pegando essa imagem aqui, mas é quando você vê uma planta crescendo, você não coloca a semente lá na terra, debaixo da terra, e durante um bom tempo você vê nada acontecendo na superfície, mas por baixo vai ver raízes, ela está procurando água, nutrientes para poder vir à tona, né? Então é um período de ócio, é um período do que nada acontece, mas muita coisa está se desenvolvendo. Eu gosto muito dessa imagem como referência, assim, porque eu acho que nos dá vários pontos de reflexão, né? Finalizamos então nossa parte sobre tédio e excitação, e agora nós vamos falar sobre a fadiga, tá? Muito bem, procurando fadiga aqui, vamos lá, vamos falar sobre a fadiga. Botei um cara não muito simpático aqui na fadiga, porque tem muito a ver com os tipos de fadiga que o Bertrand vai falar aqui para nós, tá? Nesse capítulo ele fala sobre vários tipos de fadiga, né? E ele julga que muitos, em um específico, consiste em um obstáculo grave para conquistar a felicidade, que é o nosso objetivo aqui com este livro, saber como podemos conquistar a felicidade, né? Então o Bertrand ele inicia colocando o seguinte: há muitos tipos de fadiga e alguns deles constituem um obstáculo grave.
Aí ele coloca aqui: a fadiga puramente física, desde que não seja excessiva, tende em todo caso a contribuir para a felicidade, porque proporciona sono profundo, a gente relaxa, dorme melhor quando tá cansado, né? E ele fala: ai, que cansaço gostoso, porque tô fisicamente aqui, né? Foi lá, joguei, eu do beat, quando eu chego, tô muito cansada, eu deito, eu durmo igual uma pedra, que a gente fala, né? Então aumenta o apetite, a gente libera serotonina porque tava feliz, né, de praticar uma atividade física, dorme relaxadão, né? Então ele coloca isso para nós. Mas aqui que o Russell ele vai se debruçar sobre um tipo de fadiga que ele denomina como esgotamento nervoso. Então ele fala aqui, o tipo mais grave de fadiga em nosso tempo é o esgotamento nervoso. E escapar ao esgotamento nervoso na vida moderna é algo muito difícil, tá? E ele vai se debruçar, e é engraçado, porque 1930, né? Então você vai aí quase 100 anos de diferença para a época que a gente está vivendo. E parece que eu tô lendo novamente como se ele estivesse falando do nosso tempo, né? Então ele vai falar de várias situações que contribuem para esse esgotamento nervoso da vida moderna. Lembrando que esse livro foi escrito em 1930, então foi a era do sonho americano, que a gente já falou, eu fiz essa contextualização histórica no primeiro vídeo. Então tá havendo muita construção, muita modernização da cidade, tá havendo uma mudança meio que até radical do modelo de sociedade, da forma como ela era concebida, né? Porque você tá vendo carro, alargando rua para passar carro e tal. Então ele fala que muitas vezes as pessoas nem estavam mais percebendo que esse esgotamento nervoso vinha do que, por exemplo, de ruído, né? De barulho, buzina, trânsito, fumaça, que antes as pessoas não estavam habituadas a isso. Isso gera um estresse. E quando ele leu, eu falei, cara, isso é verdade, porque a gente está tão habituado a ter esses barulhos de trânsito, de cidade. E eu faz uns 2 anos, vai fazer uns 2 anos, que eu vim morar numa casa mais retirada num bairro, uma rua sem saída, e eu tenho uma área de app verde aqui atrás, então é bem pacato onde eu moro. E eu gosto, né? Porque assim, é uma paz para praticar até esse tédio quando a gente tem tempo e tudo mais. E as primeiras vezes, quando a gente veio para cá, as primeiras noites, foi meio esquisito, porque era muito, muito silencioso. Tanto que quando tem algo que foge um pouco assim do padrão, tem muitos cachorros, né? Porque é área residencial de casas, os cachorros latem, porque geralmente daí você até vai ver o que que é. Então, e quando eu fui dormir na minha mãe, depois que a gente já estava se habituando aqui, que a minha mãe mora bem no centro, que era onde eu morava, eu falava, gente, como é barulhento, como perturba a cabeça. Eu falei, isso não perturba, não incomoda vocês? Tanto que lá no apartamento da minha mãe, eles colocaram janela anti-ruído no apartamento inteiro, porque o barulho é muito intenso. Então pensa você 24 horas por dia, você tá sendo colocado ali sempre esse barulho de cidade, construção, buzina, carro, pessoas falando, né? Então ele falou que isso também, sem a gente perceber, vai dando um esgotamento nervoso, né? Sem contar que as pessoas acordam, às vezes acorda atrasada, tem horário para pegar ônibus, então acorda correndo, se veste correndo, vai pro trabalho correndo, chega nervoso no trabalho, chega lá no trabalho, o chefe, hoje em dia tem a questão das metas, que até pouco tempo atrás nós éramos feudais, né? Nós mal descobrimos a agricultura aí, então antigamente o que era bater meta, né? Então você chega no trabalho tem que bater meta, e o chefe também tem que bater meta, porque ele tá olhando ali o mercado financeiro tá dando problema, então ele precisa que os funcionários, né, entreguem para ele, para a empresa poder proliferar, enfim, para a empresa poder crescer. Então fica uma verdadeira gangorra de emoções. E daí os funcionários ficam com medo de ser mandado embora, né? E daí fica nesse estresse todo. Então o Bertrand fala que o resultado de tudo isso que eu falei, ele fala aqui, o resultado de tudo isso é que, ao alcançarem o êxito, seus nervos se acham já tão destroçados e tão acostumados com a ansiedade que não conseguem mais livrar-se desse hábito, mesmo na ausência de motivos cabíveis, né? Então, o Bertrand, nesse capítulo, ele vai se debruçar sobre a fadiga que decorre do trabalho extenuante, do trabalho para ganhar a vida. Então, quando eu fui ler esse capítulo sobre fadiga, eu falei, nossa, fadiga, mas em que sentido que ele está falando? E eu achei esse capítulo, assim, para mim, todos, né? Mas um dos capítulos, para mim, assim, também o anterior, mas todos os capítulos, né? Mas esse eu achei bem interessante, porque a gente está falando sobre conquistar a felicidade, e ele vai falar sobre saúde mental.
né? Olha só, 1930 falando sobre saúde mental, sendo que hoje muitas vezes é tabu você se afastar do trabalho para resolver problemas psicológicos, né? Então, olha só, ele vai se debruçar nessa questão. Ele fala: vamos examinar o caso mais comum daqueles cuja fadiga decorre do trabalho extenuante para ganhar a vida. Nesses casos, a fadiga deve-se geralmente às preocupações, e estas podem ser evitadas com uma filosofia de vida melhor e com um pouquinho mais de disciplina mental. A maioria dos homens e das mulheres é incapaz de controlar seus pensamentos. Ou seja, não deixam de pensar em fatos preocupantes em momentos nos quais nada podem fazer. Os homens costumam levar seus problemas de trabalho para a cama e durante a noite, quando deveriam estar restaurando as suas forças para enfrentá-los no dia seguinte, não param de remoê-los, ainda que naquele momento não possam mesmo ser resolvidos. Então, eu acho o Russell muito assertivo nesse ponto, porque vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Quantos de vocês vão para casa pensando num problema do trabalho ou vão para um trabalho pensando num problema de casa e vice-versa? E não vive o momento, e não vive o presente, né? Então, meu Deus, a minha tarefa é controlar a minha cabeça, né? Como eu também sou atleta, tanto no jogo quanto quando eu tô aqui, né, em casa trabalhando e tudo mais, e com meu filho tá focado na criação dele e tudo mais, e todas as outras funções que a gente tem, né? Então, acho bem interessante que o Russell, ele pega isso, né? Ele fala que muito da vida, a vida seria muito melhor se nós conseguíssemos ter um pouco mais de disciplina mental. Então, faça esse exercício. Quantas vezes durante o dia você consegue controlar os seus pensamentos? Interessante, né? E muito do que eu estudo da filosofia fala sobre o controle da mente. Estudei Caibalion, né, que é do Hermes Trismegisto da filosofia egípcia, e ele tem uma máxima que ele diz que o universo é mental, que a mente comanda tudo, inclusive a nossa saúde psíquica. E às vezes até física, né? Porque quantas vezes as pessoas estão com depressão ou estão com alguma doença limitante fisicamente, daí isso começa a desgastar ela de tal forma que influencia até no seu físico, né? Para de produzir hormônio, para de produzir vitamina e vai influenciando no seu físico também, né? Então, o Bertrand, ele orienta que a gente só deve pensar no problema quando a gente pode resolvê-lo. Senão é gasto de energia desnecessário, sabe? Ficar remoendo. Daí você tá no trabalho, tá pensando no problema de casa, e quando tá na casa pensando no problema do trabalho, você não vai conseguir resolver. Tá desperdiçando energia e não tá fazendo bem feito aquilo que você deveria fazer, né? Então, dessa forma, focando no presente, a gente pode tomar decisões melhores quando elas precisam ser tomadas, né? Então ele coloca aqui: é perfeitamente possível não pensar nos problemas nos dias normais, com exceção do momento exato, para por fim enfrentá-los. É espantoso o quanto homens e mulheres podem aumentar a felicidade e a eficiência cultivando uma mente ordenada, né? Então ele fala, não é que ele sabe, ele coloca, eu sei que é difícil não pensar dependendo do nível de problema, né? Problemas mais sérios de saúde e tudo mais. Mas não vai ajudar muito se você ficar pensando quando você não pode resolvê-lo, né? Então é isso que ele coloca aqui. E o Bertrand, ele nos coloca, acho interessante, tem alguns filósofos que eu já li que fazem essa comparação, ele nos coloca no nosso devido lugar, questionando por que, colocando por que a nossa preocupação é exacerbada, né? Ele fala assim, por que a sua preocupação com os problemas são assim tão tá certo? Exacerbada, se os problemas do mundo são infinitamente maiores, né? Olha quanto tempo o mundo é mundo, existe. Então ele fala assim: quem é você na fila do cosmos, meu filho? Sendo que os problemas do cosmos são infinitamente maiores, né? Então ele fala pra gente parar também de ser um pouco egocêntrico, né? Pensar que os nossos problemas são os maiores do mundo, que ninguém também tem problema e botar um foco muito grande nisso, um poder muito grande nos problemas, né? Então ele coloca aqui para nós. Ele coloca aqui para nós que o mal da fadiga emocional
é que ela interfere no nosso descanso. Quanto mais cansada a pessoa está, mais difícil a possibilidade dela conseguir parar. E um dos sintomas da iminência de uma crise nervosa ocorre quando a pessoa acha que está fazendo um trabalho de tal maneira importante que tirar poucos dias de férias ocasionaria toda uma ordem de desastres. Então, o que ele está colocando aqui para nós? Para a gente lembrar que ninguém é insubstituível. Quem nunca pegou, estava tão focado no trabalho e falou assim: não, eu não posso parar, porque se eu parar, não vai ser entregue, vai dar uma M, o negócio não vai acontecer, o negócio não vai fluir, né? Porém, quantos de nós tiramos férias e a empresa continuou lá? Porque todo mundo tira férias, né? Teoricamente. Então, o trabalho continuou lá, as coisas continuaram acontecendo, né? Então, aqui ele coloca para nós, lembre-se, ninguém é insubstituível, né? Só que no sistema capitalista, agora é um parênteses meu, ele nos leva a ter uma identidade muito forte com o trabalho. Tanto que geralmente quando a gente pergunta quem você é, quem é você, o que você faz, quem é você? Geralmente as pessoas falam a sua profissão. Eu sou dentista, eu sou engenheiro. Aí você pergunta, ah, legal, isso daí é o que você faz, que você trabalha, mas e o que você faz quando você não está trabalhando? Quem é você? É uma pergunta meio profunda até, né? Mas geralmente dá até um baque na pessoa. A pessoa dá uma gaguejada. As pessoas não sabem responder, né? Porque as pessoas têm uma identidade muito grande com a sua profissão, né? Então, às vezes, quando a gente faz esse tipo de pergunta, gera até uma crise de ansiedade e de identidade. Porque, vou pegar o exemplo da aposentadoria. Muitas pessoas, quando se aposentam, ficam com depressão porque, como elas param de trabalhar, elas não sabem o que fazer com o ócio, com o tédio. Elas não preencheram nada ali durante a sua vida, porque elas eram o trabalho, né? Então, por isso que o Bertrand, ele em outros capítulos, aqui nos capítulos anteriores, ele fala tanto da gente cultivar certos hábitos que eleva a consciência, né? A gente tratou isso nos capítulos anteriores. E é por isso que é importante também a gente falar do tédio, né? Do que você vai cultivar nesse tédio, ter o ócio criativo, né? Porque senão aqui depois você vai bater numa fadiga que você se identifica com o seu trabalho e quando você não tem mais o trabalho. Você não é o seu trabalho. Só que o sistema capitalista, infelizmente, fala que você é o seu trabalho, né? Então, mais uma chave aí para a gente trabalhar e pensar sobre isso, tá? E daí, dito tudo isso, o Bertrand ele vai falar para nós como nós podemos trabalhar a ansiedade, que é uma das causas aí da fadiga, né? Então ele fala: quando estamos ameaçados por alguma desgraça, temos que examinar com seriedade e deliberadamente o que é que poderia acontecer de pior. Depois de enfrentar essa possível desgraça, busquemos razões sólidas para pensar que, enfim, o desastre não vai ser tão terrível assim. Tais razões sempre existem, porque, na pior das hipóteses, nada do que aconteça a alguém tem a menor importância cósmica. Lembra? Quem é você na fila do pão do cosmos, né? Então ele fala, o seu problema às vezes pode ser grave, mas não é tão grave quanto os problemas de fome, de guerra, do mundo e do próprio cosmos, né? Então ele usa essa técnica aqui que eu achei legal, para você pensar assim, o que de pior poderia acontecer se você não resolver isso, ou com esse problema que tá tirando o teu sono, tá te perturbando, né? E é engraçado que na educação infantil, com o meu filho, eu fui uma pessoa, na infância eu tive muito medo, né? Eu tive que trabalhar muito, assim, era uma criança muito assustada. E o meu filho não tava vindo na mesma batida, mas são coisas, tem as idades, que eles têm medo do escuro, medo do bicho-papão e tudo mais. E a gente tava trabalhando isso, tá? O bicho-papão vai vir aqui, vamos pensar, o que pior pode acontecer? E eu achei engraçado quando o Bertrand falou disso, porque eu trabalho isso com meu filho. E começou a falar, porque o bicho-papão vai vir, nanana. E, gente, parece mágica, tá? Melhorou um monte, mas foi um trabalho, assim, de algumas semanas e melhorou muito o medo dele, porque ele viu que o pior que podia acontecer era aquilo ali e que ele precisava tomar uma atitude em relação àquilo ali, sabe? E eu já fiz isso com vários medos meus, eu percebo que eu faço esse exercício até meio que inconscientemente, assim. E isso tem muito a ver, né? Essa parte de trabalhar a ansiedade é com os nossos medos, com os medos que a gente tem dentro da gente, né? E para quem acompanhou no ano passado, eu fiz o clube do livro Como Superar os Seus Limites Internos, do Steven Pressfield. Deixa eu só tomar um golinho aqui. Onde ele abordou como combater a resistência, que é uma força invisível que não deixa a gente, né, prosperar na vida. E ele fala que a resistência trabalha em parceria com o medo.
né? A resistência, ela tá ali com medo para não deixar você vencer. E uma coisa que ele coloca para nós é que o medo, ele faz parte da vida do ser humano, né? Mas nós não precisamos vencer o medo, nós precisamos aprender a conviver com ele, que todos os grandes homens tiveram medo. Só que a diferença dos grandes homens é o quê? Que eles aprenderam a conviver com medo, transformando em mola propulsora. Então é assim, medo, vem cá. Vamos conversar, vamos fazer uma amizade aqui e vamos tocar e vamos embora. Porque senão a gente pega o medo e cria ele às vezes muito maior, cria um problema muito maior, não medo, né? O medo faz, se a gente só fica focado no medo, eu tenho medo, eu não consigo resolver isso, ai, mas se eu for lá falar isso para a pessoa vai achar isso, vai aquilo, a gente cria mil caraminholas na cabeça e às vezes torna o problema muito maior do que ele é, por causa do medo, né? Então, o Bertrand, ele coloca aqui para nós, né, que essa técnica de imaginar o que pode acontecer de pior, né, ele fala que é uma técnica boa, que ele recomenda, porque ajuda a evitar essa preocupação excessiva com o medo, né? E ele fala que o medo é uma das coisas que causa essa fadiga que é o estresse nervoso que ele está colocando aqui, né, essa cansaço emocional, né? Ele fala que o homem que aprendeu a não ter medo sente diminuir bastante a fadiga da vida cotidiana. O medo, em sua forma mais prejudicial, surge quando existe um certo perigo que não queremos enfrentar. Há momentos em que nossas mentes são invadidas por pensamentos horríveis, né? Então aqui volta novamente o controle mental, né? Se a gente não tem um controle mental dos nossos pensamentos e usa de uma forma racional, né, a gente vai sendo tomado, né, por certos pensamentos ruins e perde um pouco o controle da nossa vida, né? Então ele fala aqui que o melhor procedimento com qualquer tipo de medo consiste em pensarmos no assunto de forma racional e com calma, mas com grande concentração, até nos Vamos lá, vou conseguir. Até nos familiarizarmos completamente com ele. No fim, a familiaridade neutraliza os terrores. Toda a questão mostra-se inofensiva e nossos pensamentos se afastam dela, não como antes, mas por um esforço da vontade. Mas agora por pura falta de interesse pelo assunto. Porque você fala assim, agora tá bom, já imaginei o pior cenário, já vi o que pode acontecer. Ok, não vou mais ficar focando nisso, vou enfrentar, vou agir, né? Então ele fala que, infelizmente, o modo como a sociedade está constituída atualmente, ela não nos ajuda a encarar o medo de uma forma sadia, tá? E por fim, ele fala que um dos piores aspectos da fadiga nervosa é que ela atua como uma espécie de cortina que separa o homem do mundo exterior. Então eu vou ler essa parte que eu achei bem interessante para finalizar, tá? Ele fala que as impressões lhe chegam como amortecidas e sem brilho. Já não presta atenção às pessoas senão para ficar irritado com os seus pequenos vícios e manias. Não tira nenhum prazer das refeições nem do sol. Antes costuma concentrar-se de maneira tensa em umas poucas coisas, desprezando tudo mais. Tal situação não o deixa descansar e a fadiga vai aumentando até o ponto que se mostra a necessidade de tratamento médico. Então, até muitos dizem que o mal aí do século XXI é o esgotamento mental. E em Blumenau, particularmente, o pessoal fala que tem, acho que é aquele remédio para depressão na água, de tanto que as pessoas tomam, né? Então, tudo porque, segundo o Bertrand, porque nós não sabemos fazer o controle mental, então isso gera uma das piores tipos de fadigas, que é o esgotamento nervoso, o esgotamento mental, né, que o Bertrand coloca aqui para nós. Pessoal, vídeo um pouquinho longo, mas eu achei assunto bem pertinente. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Deixa aqui seus comentários. Tchau!